Ninguém sabia ao certo quando os relatos começaram, mas há quem diga que o primeiro grito foi ouvido por volta de 1932, no vilarejo de São Brígida do Sul, um lugar esquecido no mapa, onde as lendas ainda sussurram nas frestas das portas mal vedadas. Os antigos contavam que sempre que alguém estava prestes a morrer, ele aparecia. Não batia na porta, não chamava por nome, ele apenas passava, voando, gritando. O grito era longo, dolorido, como se arrancado do fundo da alma. Dizia-se que ecoava como um trovão rasgando a madrugada. Ninguém via seu rosto, ninguém sabia de onde vinha, mas todos sabiam o que significava. Alguém morreria naquela noite. O povo o chamou de O Gritador. As crianças cresciam com medo de dormir com a janela aberta. Os velhos faziam orações baixas sempre que a noite vinha escura e sem lua. Os cachorros latiam sem parar e os galos cantavam fora de hora. Mas havia um homem que não acreditava nessas histórias. Seu nome era Ademiro Lessa, 63 anos, viúvo, morador da última casa da Rua do Fundão, uma casinha simples de madeira, onde ele vivia sozinho desde a morte da esposa. Era teimoso, rabugento e incrivelmente cético, até o dia em que escutou o grito. Naquela noite, Ademiro não estava bem. Já fazia alguns dias que sentia uma dor estranha no peito, um formigamento no braço e a cabeça latejando como se um martelo o perseguisse por dentro. Mas, como todo teimoso, não procurou médico. Disse para si mesmo que era só nervoso, ou talvez o frio entrando pelos ossos. Mas então veio o som. Era 2h47 da madrugada. O relógio da cozinha, um velho de ponteiros que só funcionava quando queria, tilintou de forma seca, e então ele ouviu. Um som agudo, crescente, que atravessou os telhados e estalou dentro do seu peito. Ah! Veio do céu. E parecia humano. Mas não era só um grito. Era uma presença. Algo ancestral. Algo que sabia seu nome. Ademiro congelou na poltrona. A TV estava ligada, mas ele não ouvia mais nada além daquele eco fantasmagórico. Correu até a janela e abriu. O vento frio da madrugada bateu no rosto. E lá estava. Uma sombra passando entre os postes, no ar. Era como um corpo, mas não era. Um vulto voando, braços abertos, boca escancarada. E os olhos, mesmo de longe, mesmo na escuridão, brilhavam vermelhos como brasas vivas. E então ele soube. O gritador não gritava para qualquer um. Aquele grito era para ele. A partir daquele dia, Ademiro não dormiu mais direito. Trancou portas, bateu tábuas nas janelas, acendeu velas pela casa inteira. Foi até a igreja, coisa que não fazia desde o enterro da esposa. O padre achou estranho vê-lo ajoelhado em silêncio, mas não perguntou nada. Se eu não morrer essa semana, eu nunca mais morro, ele disse a si mesmo, e decidiu que precisava fazer alguma coisa. Precisava fugir da morte. Foi então que se lembrou de uma coisa que ouvira do pai, quando ainda era criança. Filho, a morte pode até ter o nome da gente anotado, mas ela respeita quem luta. Quem engana, quem não se entrega. Ademiro decidiu testar isso. Sabia que algo estava errado com seu corpo. Não precisava de médico para saber. Mas se a morte vinha em linha reta, ele daria um nó no caminho dela. Nos dias seguintes, Ademiro começou a mudar a rotina. Dormia de dia, acordava à noite, trocava os móveis de lugar, pintou a fachada da casa com outra cor. Começou a andar com um chapéu velho do falecido irmão e passou a se apresentar como Seu Joaquim para os vizinhos. Vai que a morte vem me procurar pelo nome, dizia. E não parou por aí. Mandou confeccionar uma placa com outro número de casa. Trocaram o 42 por 48A. Disse ao carteiro que o morador anterior havia morrido e que ele era o novo inquilino. Se a morte veio atrás de Ademiro, vai encontrar outra pessoa aqui. Aos poucos, a ideia de que poderia enganar a morte começou a fazer efeito. Dormia melhor. A dor no peito diminuía. Voltou até a sorrir quando a vizinha trouxe um prato de cuscuz.
Mas foi no 7º dia que tudo desmoronou. Era novamente madrugada. E o relógio da cozinha tilintou. Exatamente às 2h47. Ademiro acordou num salto. Sentiu o ar ficar pesado. As velas todas da casa se apagaram ao mesmo tempo. E do lado de fora, o vento parou. Tudo estava em silêncio. Silêncio demais. E então veio o segundo grito. Ah! Mas desta vez, mais perto. Tão perto que o vidro da janela da sala trincou. E então Ademiro percebeu algo. Não era o mesmo grito da semana passada. Este tinha algo diferente. Mais raiva. Mais fúria. Como se fosse pessoal. O gritador sabia que havia sido enganado. Ademiro sentiu a pressão no peito, como se todo o ar da casa tivesse desaparecido. O frio tomou conta da sala e o som, aquele grito, estava mais próximo do que nunca. Ele não teve tempo para pensar em mais nada, apenas sentiu que estava sendo observado. Algo ou alguém estava ali, com ele perto o suficiente para tocá-lo. Ele correu até a janela e dessa vez não a abriu. Ficou ali, parado, tentando não fazer nenhum movimento brusco. Ele sabia que a criatura não precisava de portas para entrar, mas se ele não abrisse a janela, talvez o gritador não o visse. O grito ressoou novamente, agora ainda mais agudo. Era a certeza de que ele estava sendo caçado. Eu enganei a morte. Eu enganei a morte. Repetia Ademiro para si mesmo, tentando se convencer de que estava seguro. Mas então, sem aviso, as luzes se apagaram, deixando tudo em completa escuridão. O som do vento uivando através das árvores no quintal de Ademiro fazia com que cada sombra na casa parecesse uma presença. E foi nesse momento que ele sentiu a mão. Foi um toque frio, mas não físico. Ele não sabia explicar, mas era como se algo tivesse tocado sua alma, algo que o atravessou de dentro para fora. A sensação foi tão intensa que ele quase desmaiou. O medo o consumiu, e por um instante ele teve certeza de que a morte finalmente o alcançara. Mas ele não podia ceder, não ainda. Ele respirou fundo e se levantou, com as pernas tremendo. Ele se lembrou do que o velho padre lhe dissera certa vez, muitos anos atrás. A morte pode vir quando menos esperamos, mas não se deve temer. O que importa é o que fazemos com o tempo que temos. Ademiro olhou em volta, desesperado. E foi quando seus olhos se fixaram na velha caixa de ferramentas do falecido marido de sua esposa. Ela estava guardada no canto da sala, coberta de poeira. Mas Ademiro sabia. Havia algo ali que ele poderia usar. Ele caminhou até a caixa, com passos rápidos e apreensivos, ciente de que o gritador poderia estar observando cada movimento seu. Quando a abriu, ele sentiu uma estranha sensação de alívio. Dentro dela estava uma chave antiga, que ele reconhecia vagamente de uma época distante. Era uma chave grande, enferrujada, mas ainda assim parecia ter uma certa força, como se fosse capaz de abrir uma porta entre os mundos. Com a chave em mãos, Ademiro voltou até a janela, que ainda permanecia fechada. Ele olhou para fora, tentando ver se havia algum sinal de movimento, mas o silêncio era absoluto. Nenhuma folha se mexia, nenhum som de animais. A escuridão estava total. Ele olhou para a chave novamente. Algo dizia a ele que para escapar do gritador, ele precisaria de algo mais do que truques simples. Precisava ir além. Ele correu até o fundo do quintal e, entre as árvores, encontrou o que buscava. Era uma porta velha, quase coberta por musgo, que ficava atrás de uma cerca de arame enferrujado. Ninguém sabia dela, nem mesmo os vizinhos. Era a porta do antigo celeiro, um local onde ninguém havia entrado há muitos anos. Ademiro olhou para a chave. A chave antiga parecia ter sido feita para aquela porta. Era a última chance. Ele inseriu a chave na fechadura e a porta rangeu ao ser aberta. O cheiro de madeira envelhecida e mofo tomou conta de suas narinas. Ele entrou com cautela,
mas a sensação de estar sendo seguido não o deixava em paz. Ele sentia que, mais do que nunca, estava em um jogo perigoso. Quando entrou no celeiro, ele viu algo que jamais esperaria. Uma figura, um homem com longos cabelos brancos e roupas rasgadas, estava parado no centro do celeiro. Seus olhos estavam completamente brancos, sem pupilas, e ele parecia se comunicar através de um olhar penetrante que fazia com que o sangue de Ademiro gelasse. "Você sabe quem eu sou", disse o homem com uma voz grave, como um eco de algo muito antigo. Ademiro não sabia o que responder, mas uma coisa era certa. Aquele homem era o Gritador. Ele podia sentir a energia daquela presença maligna. "Você não pode escapar", continuou o Gritador, com um sorriso torto nos lábios. "A morte sempre encontrará você, Ademiro. Não importa o que faça. O que é seu está prestes a ser tomado." Ademiro deu um passo para trás, mas a porta atrás dele se fechou com um estalo alto. Ele estava preso. E então, o grito, o famoso grito do Gritador, ecoou uma última vez. Mas desta vez, não era mais o som do terror. Era um som de triunfo, como se a morte já tivesse vencido. Mas Ademiro não estava pronto para se entregar. Ele olhou para a chave em sua mão, agora mais quente do que nunca, e com uma sensação de clareza, soube o que precisava fazer. Ele olhou para o Gritador, cujos olhos estavam fixos nele. "Eu posso enganar você", disse Ademiro com a voz mais firme do que nunca. E, com aquele último grito, a chave brilhou. A porta do celeiro se abriu novamente e Ademiro, com a força da desesperada vontade de viver, atravessou a linha tênue entre a vida e a morte, deixando o Gritador para trás. E assim, a lenda do Gritador ganhou um novo capítulo. Ademiro havia escapado, mas o Gritador ainda estava à espreita. Ademiro não sabia por quanto tempo havia caminhado, mas quando a luz da manhã começou a penetrar pelas frestas das árvores, ele sentiu que estava longe o suficiente da casa e do celeiro. O Gritador, aquele ser estranho e aterrorizante, tinha ficado para trás, mas não de forma definitiva. Algo dizia a Ademiro que ele ainda não estava livre, que a morte não se afastaria tão facilmente. Ele sentou-se, exausto, sobre uma pedra grande na beira da estrada. O calor da manhã começava a se espalhar, e ele ainda podia sentir o medo em cada célula do seu corpo. A sensação de que ele havia escapado por pouco não o deixava. Ele olhou para trás, mas nada se movia. As árvores estavam tranquilas, e o céu, uma tela azul clara, parecia tão pacífico. Mas Ademiro sabia que o perigo poderia estar em qualquer sombra, em qualquer vento que passasse por ele. Ele sentia que não poderia mais confiar nos seus próprios sentidos. O Gritador não se mostrara em nenhum momento, mas o eco do seu grito ainda vibrava nas orelhas de Ademiro. Ele não podia mais ignorar o que isso significava. Ele estava sendo caçado por algo que transcende a morte, algo que não seguiria as regras que ele conhecia. Enquanto ponderava, uma voz, suave e intrigante, interrompeu seus pensamentos. "Você conseguiu, não é?" Ademiro se levantou rapidamente, mas não viu ninguém. A voz parecia ter vindo de dentro da sua mente ou de algum lugar oculto na paisagem à sua volta. Ele engoliu em seco e olhou para todos os lados, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Mas não havia ninguém. Não havia mais sombra, mais movimento. Era como se o mundo ao redor dele tivesse se congelado por um instante. "Está tudo acabado?" Ele perguntou em voz baixa, esperando que, de alguma forma, a resposta viesse a ele. A voz retornou, desta vez mais clara, mais imponente. "A morte não é algo que você pode enganar, Ademiro. Você pode ter escapado, mas a morte virá em algum momento. Ela sempre vem." Ademiro sentiu um calafrio subir pela sua espinha. Mas antes que ele pudesse responder, o som familiar do grito do Gritador, que o assombrara por tanto tempo, voltou a ecoar.
Era mais distante, mas não menos imponente. Ele estava lá. Estava seguindo, mais uma vez, o som inconfundível daquela voz arrastada, desesperada, que ressoava como um aviso. A morte ainda estava à sua espreita. Ele sabia que, se tivesse alguma chance de sobreviver, precisava entender o que estava realmente acontecendo. O que aquele homem, aquele ser, queria de fato. Por que ele estava perseguindo tantas vidas, inclusive a dele? Com o coração batendo forte, Ademiro começou a caminhar novamente, mais determinado, mais cauteloso. Ele sentia que a única maneira de derrotar o gritador seria entender seus próprios limites, se desafiar de uma maneira nunca antes imaginada. O gritador não era apenas um espectro da morte. Ele era mais do que isso. Ele representava algo que não se podia combater com apenas medo ou fuga. As horas passaram, mas nada parecia fazer sentido. Ademiro estava mais perdido do que nunca. Ele sentia como se estivesse se afastando de tudo o que conhecia. Cada passo parecia uma sentença, como se estivesse caminhando em direção a um destino que já estava traçado. No entanto, foi durante uma dessas caminhadas que ele encontrou algo que o fez parar abruptamente. Em meio à névoa espessa que começava a envolver as árvores e o campo ao redor, ele viu uma figura. Era um homem alto, magro, com um semblante imperturbável. Ele estava parado na estrada, apenas olhando para Ademiro com um olhar frio e penetrante. Seus olhos eram profundos e vazios, como os de uma figura de outro mundo. "Você está indo para onde?" perguntou o homem de forma calma, mas com uma autoridade que fez Ademiro hesitar. "Eu? Não sei. Eu só estou tentando escapar", respondeu Ademiro, sentindo uma onda de desespero. O homem não sorriu. Ele não fez nenhum movimento. Ele simplesmente o observou. O silêncio entre os dois parecia aumentar a cada segundo. E por um momento, Ademiro achou que tudo estivesse realmente perdido. Ele tentou se mover, mas o medo o paralisava. Ele não sabia o que fazer. Mas o homem não parecia ser uma ameaça. Ao contrário, ele parecia um conselheiro. "A morte não é algo que você possa evitar por muito tempo", disse o homem finalmente, com uma voz profunda, mas suave. "Ela é inevitável, e a única maneira de enfrentá-la é entender o que ela representa. Você nunca se livrará do gritador até que entenda seu verdadeiro propósito. Ele não é apenas um emissário da morte. Ele é a manifestação do seu próprio medo." Ademiro ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele não sabia o que fazer com aquelas informações, mas uma parte dele já entendia que aquilo era a chave para sua sobrevivência. O gritador não era apenas um espectro. Ele era o reflexo de sua própria mente, de suas próprias inseguranças, e apenas ao confrontar isso, ele poderia finalmente encontrar a paz. O homem olhou para Ademiro com um olhar enigmático. "Agora siga em frente. Não olhe para trás." E então, antes que Ademiro pudesse fazer mais uma pergunta, o homem desapareceu na névoa, como uma sombra perdida, deixando Ademiro sozinho com seus próprios pensamentos. O gritador, mais uma vez, não estava atrás dele. Mas agora, Ademiro sabia. O que ele temia não era o gritador em si, mas a própria ideia de que ele não poderia escapar de si mesmo. Fim.